Olha aqui. O arcebispo de Bolonha. Bolonha é uma grande cidade italiana, onde a igreja fundou a primeira universidade do mundo, né, por volta do ano 1000. Então o arcebispo de lá, cardeal Carlo Caffarra, tanto é grande que o arcebispo é um cardeal, decidiu proibir a comunhão na mão em 3 igrejas de sua jurisdição e pediu aos sacerdotes muita cautela para evitar que se cometam abusos contra a Eucaristia. O texto recorda que há 20 anos, em 89, entrava em vigor a resolução da Conferência Episcopal Italiana que autorizava, com a aprovação da Santa Sé, a distribuição da Sagrada Comunhão na mão, segundo uma carta do Provigário-Geral de Bolonha, Dom Gabriele Cavina. Originaram-se graves abusos, porque existem pessoas que levam as sagradas espécies para tê-las como souvenirs. Quem as vende, ou pior, quem as leva para profaná-las em ritos satânicos. Olha o que pode acontecer com a Eucaristia. O cardeal Caffarra pediu que durante as missas os servidores ajudem ao ministro, na medida do possível, vigiando para que cada fiel, depois de ter recebido o pão consagrado, o consuma imediatamente ante o ministro. E por nenhum motivo seja levado dali, ou colocado no bolso, ou em sacos, ou em qualquer outro lugar, ou caia no chão e seja pisado. Tá aí, isso aqui é um alerta para nós também. Será que aqui no nosso meio também não pode acontecer isso? Aqui no Brasil também está autorizada a comunhão na mão. A CNBB, com o aval do Vaticano, há muito tempo, há quase mais de 20 anos, autorizou a comunhão na mão. Mas o bispo, se ele perceber algum perigo, pode fazer como o cardeal de Bolonha fez, pode suspender a comunhão na mão. E eu quero aqui aproveitar para lembrar o seguinte: a comunhão deve ser na mão, deve ser recebida como? Como é que o documento do Vaticano prescreve o seguinte: quando vai se comungar na mão, fazer assim, um trono com as 2 mãos. O ministro coloca a hóstia na sua mão, você recebe como que num trono. Aí você pega na frente do ministro e comunga. Não está certo pegar a hóstia fazendo da mão como se fosse uma pinça. O documento diz que não, que a gente deve fazer assim. Coloca ali e aí na frente do ministro comum. Ou então recebe na boca. Quem decide é a pessoa que está comungando, não é o ministro que decide, a menos que o bispo tenha determinado algo diferente. O bispo pode determinar. Mas se o bispo deixou livre, quem escolhe é o bispo. Olha aqui. O arcebispo de Bolonha. Bolonha é uma grande cidade italiana, onde a igreja fundou a primeira universidade do mundo, né, por volta do ano 1000. Então o arcebispo de lá, cardeal Carlo Caffarra, tanto é grande que o arcebispo é um cardeal, decidiu proibir a comunhão na mão em 3 igrejas de sua jurisdição e pediu aos sacerdotes muita cautela para evitar que se cometam abusos contra a Eucaristia. O texto recorda que há 20 anos, em 89, entrava em vigor a resolução da Conferência Episcopal Italiana que autorizava, com a aprovação da Santa Sé, a distribuição da Sagrada Comunhão na mão, segundo uma carta do Provigário-Geral de Bolonha, Dom Gabriele Cavina. Originaram-se graves abusos, porque existem pessoas que levam as sagradas espécies para tê-las como souvenirs. Quem as vende, ou pior, quem as leva para profaná-las em ritos satânicos. Olha o que pode acontecer com a Eucaristia. O cardeal Caffarra pediu que durante as missas os servidores ajudem ao ministro, na medida do possível, vigiando para que cada fiel, depois de ter recebido o pão consagrado, o consuma imediatamente ante o ministro. E por nenhum motivo seja levado dali, ou colocado no bolso, ou em sacos, ou em qualquer outro lugar, ou caia no chão e seja pisado. Tá aí, isso aqui é um alerta para nós também. Será que aqui no nosso meio também não pode acontecer isso? Aqui no Brasil também está autorizada a comunhão na mão. A CNBB, com o aval do Vaticano, há muito tempo, há quase mais de 20 anos, autorizou a comunhão na mão. Mas o bispo, se ele perceber algum perigo, pode fazer como
o cardeal de Bolonha fez, pode suspender a comunhão na mão. E eu quero aqui aproveitar para lembrar o seguinte, a comunhão deve ser na mão, deve ser recebida como? Como é que o documento do Vaticano prescreve o seguinte, quando vai se comungar na mão, fazer assim, um trono com as duas mãos. O ministro coloca a hóstia na sua mão, você recebe como que num trono. Aí você pega na frente do ministro e comunga. Não está certo pegar a hóstia como fazendo da mão como se fosse uma pinça. O documento diz que não, que a gente deve fazer assim. Coloca ali e aí na frente do ministro. Ou então recebe na boca. Quem decide é a pessoa que está comungando, não é o ministro que decide. A menos que o bispo tenha determinado algo diferente. O bispo pode determinar. Mas se o bispo deixou livre, quem escolhe é o ministro. Ok?